em um dos lugares mais misteriosos do mundo, onde as montanhas escocesas abraçam o horizonte e o vento carrega séculos de história. Existe um lago profundo que esconde segredos há muito tempo. Esse lago é o Lago Ness, e em suas águas escuras e misteriosas, um monstro lendário espreita, aguardando para ser visto, ou talvez nunca visto. O monstro do Lago Ness, ou Nessie, como é carinhosamente chamado, tem fascinado e aterrorizado as pessoas por gerações. Mas quem ou o que é essa criatura? Um ser pré-histórico que sobreviveu ao longo dos milênios, ou uma lenda inventada por aqueles que procuravam uma explicação para o inexplicável? Hoje, vamos explorar a história de Nessie, mergulhando em mitos, teorias e os registros que tornaram o monstro do Lago Ness uma das figuras mais enigmáticas da cultura popular. Vamos tentar entender por que, até hoje, sua história continua a ser contada e recontada, gerando curiosidade, debates e até mesmo uma espécie de fascínio coletivo. Prepare-se para conhecer uma história que vai além do sobrenatural, que questiona a linha tênue entre mito e realidade e que, de alguma forma, nos faz refletir sobre nossa eterna busca por respostas em um mundo cheio de mistérios. O Lago Ness, o cenário misterioso. Antes de nos aprofundarmos na lenda do monstro do Lago Ness, é importante entender o cenário onde essa criatura é supostamente encontrada. O Lago Ness é um corpo de água imenso e profundo, localizado nas terras altas da Escócia. Com aproximadamente 37 quilômetros de comprimento, o lago é famoso não apenas por sua beleza cênica, mas pela escuridão das suas águas, que escondem uma profundidade de mais de 200 metros em alguns pontos. Essa imensidão aquática, cheia de histórias e antigas lendas, é o cenário perfeito para o nascimento de uma história misteriosa. Com uma atmosfera sombria, rodeada por florestas densas e montanhas imponentes, o Lago Ness é um lugar que incita a imaginação. Mas, ao mesmo tempo, essa paisagem deslumbrante e isolada também é um lembrete da vastidão do desconhecido. No coração desse lugar, surge a primeira e mais antiga questão: o que há por trás dessa água escura e impenetrável? Desde os tempos antigos, o Lago Ness foi cercado de mitos, mas foi somente no século XX que o monstro do Lago Ness se tornou uma lenda de fama mundial. A primeira aparição registrada, o surgimento de Nessie. Embora o Lago Ness tenha sido conhecido e habitado por séculos, a primeira aparição registrada do monstro do Lago Ness aconteceu em 1933, quando um casal, George e Charlotte Spicer, estava dirigindo ao longo da estrada que margeia o lago. De acordo com seu relato, eles avistaram uma criatura de grande tamanho atravessando a estrada à beira do lago, com um pescoço longo e uma figura reptiliana. Esse testemunho, embora não tenha sido capturado em fotos ou vídeos, gerou grande repercussão na época e chamou a atenção da mídia. Esse avistamento se seguiu a outros, e logo surgiram várias teorias e relatos sobre a criatura. À medida que mais e mais pessoas começaram a afirmar que tinham visto algo estranho nas águas do lago, o monstro ganhou um nome: Nessie. A criatura se tornou um símbolo do Lago Ness e da Escócia, atraindo turistas e curiosos de todo o mundo. O que torna esse monstro tão fascinante é a forma como ele se encaixa perfeitamente na paisagem do lago. Nessie não é apenas uma criatura em um lago. Ela é uma parte da identidade do lugar. O monstro do Lago Ness está intrinsecamente ligado à Escócia, e o Lago Ness, com sua névoa mística e águas escuras, parece ser o habitat perfeito para um ser tão enigmático. Os avistamentos e as fotografias. Desde o primeiro avistamento, muitos outros relatos surgiram, alimentando a lenda. Testemunhas afirmaram ter visto uma grande criatura, com um pescoço longo e ondulado, e até mesmo com uma série de protuberâncias nas costas, como se fosse uma espécie de dinossauro pré-histórico. No entanto, os relatos variam muito. Alguns falam de uma criatura com a forma de um plesiosauro,
um réptil marinho que existiu há milhões de anos. Outros mencionam uma figura mais serpenteante, parecendo uma grande cobra marinha. A evidência mais famosa e polêmica que supostamente confirma a existência de Nessie é a chamada Foto do Cirurgião, tirada em 1934 por um cirurgião escocês chamado Robert Kenneth Wilson. A imagem mostrava uma figura escura e alongada, com o pescoço erguido acima da água. Por muitos anos, essa foto foi considerada uma das provas mais concretas de que o monstro do Lago Ness realmente existia. Porém, em 1994, um homem chamado Christian Sperling admitiu que a foto foi falsificada. Mesmo assim, a imagem continua a ser uma das mais icônicas da lenda, alimentando o mistério e a curiosidade ao longo das décadas. E apesar dessa confissão, a dúvida persiste. Se não é Nessie, o que é aquilo que aparece na foto? As teorias e explicações científicas. Com o tempo, muitos cientistas, biólogos marinhos e pesquisadores começaram a estudar o Lago Ness, buscando respostas para o mistério de Nessie. Diversas expedições foram feitas com o uso de sonar e câmeras subaquáticas, mas até hoje nenhum estudo conclusivo foi capaz de provar a existência de uma grande criatura nas águas do lago. Algumas das explicações mais comuns incluem a possibilidade de que os avistamentos podem ser causados por troncos flutuantes ou grandes peixes como esturjões, que podem ter a aparência de um monstro quando vistos à distância ou quando emergem parcialmente da água. Outra teoria sugere que os avistamentos poderiam ser causados por ondas geradas por correntes e ventos, criando uma ilusão óptica de uma grande criatura em movimento. Mas, mesmo essas explicações científicas não conseguiram dissipar completamente o mistério. A lenda de Nessie permanece forte, alimentada não apenas pelos avistamentos, mas também pela história e pela cultura do Lago Ness. A dúvida permanece no ar. O monstro é real, ou ele é uma invenção de uma sociedade sedenta por mistério e aventura? O monstro do Lago Ness, mito ou realidade? A grande questão que permanece é se Nessie é uma lenda ou uma criatura verdadeira. Afinal, o Lago Ness é um lugar misterioso e profundo, onde muitos segredos ainda estão escondidos. A falta de provas científicas definitivas apenas acrescenta a aura de mistério que envolve a lenda. Em uma época onde tudo parece ser explicável, o monstro do Lago Ness continua a ser uma das últimas grandes incógnitas do mundo moderno. Porém, mais do que a busca por uma criatura real, o monstro do Lago Ness representa a busca humana por algo além do tangível, por algo que desafie as explicações racionais. Nessie é, no fundo, um reflexo do desejo humano de explorar os mistérios do mundo, de encontrar algo que vá além do que podemos entender. O Lago Ness, com suas águas escuras e a névoa que o envolve, é o cenário perfeito para essa busca, e é esse mistério que mantém a lenda viva. O monstro do Lago Ness, uma das lendas mais fascinantes do mundo, continua a nos intrigar, a nos desafiar a olhar para além do que sabemos e do que vemos. Nessie não é apenas um monstro, mas um símbolo da busca humana pelo desconhecido. Em suas águas profundas, onde a verdade e o mito se misturam, o monstro do Lago Ness continua a ser uma das maiores histórias não resolvidas da humanidade. Mas seja uma lenda ou uma realidade oculta, o monstro do Lago Ness ainda nos convida a perguntar: o que mais poderia existir em um mundo tão grande, onde as respostas são tão difíceis de encontrar? Talvez o próprio mistério de Nessie seja o que nos mantém tão apaixonados por ele, uma lembrança de que, no fundo, o desconhecido é o que mais nos fascina. Se você também é fascinado por essa história e quer saber mais sobre os mistérios que rondam o mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. O que você acha do monstro do Lago Ness? Será que ele realmente existe ou estamos apenas diante de uma das maiores lendas de todos os tempos?
Se inscreva no canal para mais histórias misteriosas e compartilhe sua opinião sobre a lenda do monstro do Lago Ness. Acha que Nessie é real ou apenas uma invenção popular? Comente abaixo e vamos continuar essa conversa fascinante. Não se esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos.